voces en este momento de diálogo, y una manera de hacerlo es sintetizando nuestra pregunta y nuestro comentario. Pues muchas gracias por esta primera etapa de nuestra jornada, de nuestro seminario. Les quiero presentar, de hecho, está aquí a mi lado, estamos aquí en el Instituto Socioambiental en Brasilia, Brasil, Mauricio, y pronto le cederé la palabra y también tendrán un video solo suyo. Y Mauricio es abogado y consultor jurídico del Instituto Socioambiental aquí en Brasil, es maestro en Derecho Ambiental por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, profesor invitado del curso de Derecho Ambiental de la Escuela Superior de Abogacía en Río de Janeiro, profesor asistente del curso de especialización en Derecho Ambiental de la PUC de São Paulo, la Pontificia Universidad Católica, y ha fungido también como investigador en Derecho Ambiental en la Universidad del Cabo, en Sudáfrica, y una maestría en Derecho Ambiental en las universidades de París I y París II. Ha estado extremadamente activo en estos tiempos con el nuevo gobierno en Brasil, y sobre eso escucharemos, nos va a hablar. Son tiempos que requieren de mucha presencia, mucha actuación de Mauricio y muchas otras y otros abogados ambientales y también en defensa de las causas indígenas y de las comunidades y pueblos tradicionales. Les dejo con la presentación de Mauricio, y recordando que contaremos después con un momento de diálogo. Entonces las preguntas las pueden ir enviando en el transcurso de su presentación. Muchas gracias. Mauricio. Vídeo já tá? Aqui. Você clicar aqui, né? Aqui. Ok. Uhum. Un momento, por favor. Onde é que tá? Aqui. Okay. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria, em nome do Instituto Socioambiental, quero agradecer a parceria de tantas organizações importantes, cada uma realizando o seu trabalho essencial em seus países. Quero parabenizar o Javier pela apresentação, foi muito rica, para mim, pelo menos, eu aprendi muito. E também tinha perguntas, mas eu vou deixar para fazer alguns comentários durante a minha apresentação. Claro que eu imagino que, antes de fazer qualquer menção, eu peço desculpas por não poder falar em espanhol. Eu tentarei falar pausadamente e, enfim, se houver algum problema de compreensão, a Juliana pode me ajudar. É claro que eu imagino que a situação brasileira deva atrair bastante atenção de todos os países do mundo, principalmente da América Latina. Enfim, eu acho que tem uma frase que marca muito essa gestão do novo governo Bolsonaro no Brasil, que basicamente diz o seguinte: vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar às maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente desapareçam. Então, de fato, essa frase ela sintetiza o que estamos vivendo no país. Então, eu pretendo fazer a minha exposição trazendo questões constitucionais sobre povos indígenas, comunidades tradicionais e meio ambiente, passando por algumas decisões da Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal o Supremo Tribunal Federal, e em seguida quero comentar algumas das principais ameaças que temos vivido por aqui.
Bem, o artigo que, de fato, o artigo constitucional que, de fato, confere ampla proteção constitucional a todos os povos e comunidades tradicionais brasileiros, que de fato não são poucos. O Brasil possui mais de 300 diferentes povos indígenas, cerca de 5.000 comunidades quilombola, e a Juliana já me alertou que quilombola não é um termo conhecido de todos. Então, quilombolas são as comunidades tradicionais de origem africana no Brasil, que mantêm as suas raízes culturais e seguem as suas tradições. Além de mais de 1.000 outras modalidades de comunidades tradicionais, isso em todo o país. Então, o artigo 215 da Constituição Brasileira afirma que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e apoiará e incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais. O parágrafo 1º desse dispositivo é bastante importante, porque afirma que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. O artigo 216 também é bastante relevante nesse sentido, que reconhece como patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza não apenas material, mas também imaterial, e faz remissão à memória, à ação, identidade dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem os seus modos de criar, fazer e viver. Desde logo, eu quero chamar a atenção e isso também tendo em vista o atual contexto brasileiro de ameaças a esses povos e comunidades tradicionais, que a Constituição brasileira, além de garantir direitos fundamentais a essas populações, elas também estabelecem deveres fundamentais, e esse é um aspecto muito importante do mais recente desenvolvimento constitucional, tanto da Suprema Corte Brasileira quanto da doutrina jurídica, os deveres fundamentais, que são são obrigações que devem ser adotadas, principalmente pelo Poder Executivo, pelo governo, no sentido de ações imprescindíveis para se garantir os direitos fundamentais. Portanto, vou passar por alguns julgados nesse sentido, que eu achei interessante compartilhar com vocês. Aqui, trago desde logo uma decisão da Suprema Corte Brasileira, muito importante. O Brasil tem uma ocupação fundiária muito complexa e caótica, principalmente na Amazônia, e o Supremo julgou uma lei, a Lei 11.952 de 2009, que pretendia regularizar ocupações que antes eram irregulares na Amazônia. E o Supremo entendeu que, para essa regularização fundiária na Amazônia, é imprescindível o respeito aos direitos territoriais, não apenas de povos indígenas e comunidades quilombola, afro-brasileiras tradicionais, mas também toda e qualquer outra comunidade tradicional da Amazônia Legal. A gente vai ver que essas comunidades têm menos amparo constitucional, vamos dizer assim. A força dos dispositivos para essas demais comunidades tradicionais é menor do que em relação às comunidades indígenas, que tem, de fato, um artigo muito importante para a proteção dos seus direitos. O artigo que eu menciono dos povos indígenas, então, é o artigo 231 da Constituição, um breve histórico das constituições brasileiras. Claro que eu não vou poder aprofundar isso, mas as terras indígenas são reconhecidas no Brasil, nas constituições, desde 1934. É claro que os direitos ligados à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições não estavam garantidos até a Constituição última e atual de 1988. Então, eu diria que a Constituição de 1988, ela marca a ruptura necessária em relação à política assimilacionista que era feita pelas constituições anteriores. Inclusive, durante o período da ditadura militar, houve uma série de violações de direitos fundamentais dessas comunidades e a Constituição, então, rompe com essa política violadora de direitos. Então, reconhece aos índios
esses direitos todos às suas tradições, e também os direitos que classifica como originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E, desde logo, o artigo estabelece o dever fundamental que é atribuído à União, ou seja, ao governo federal, de demarcar as terras indígenas, proteger essas terras indígenas, portanto, fiscalizar o cumprimento da legislação em relação à sua proteção e também fazer respeitar todos os seus bens. O parágrafo 2º do artigo 231 estabelece que essas terras indígenas são de posse permanente dos povos indígenas e cabe exclusivamente a eles o usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. A única exceção a essa posse permanente é colocada no parágrafo 3º e diz respeito aos aproveitamentos hidrelétricos e também às questões minerárias, né, as riquezas minerais em terras indígenas que podem eventualmente ser exploradas, mas para isso é preciso preencher alguns requisitos, o que hoje no Brasil ainda não está de fato preenchido. Então, hoje essas atividades dentro de terras indígenas são proibidas, não podem acontecer. Autorização do Congresso Nacional, a oitiva de comunidades afetadas e a participação nos resultados da lavra. Quando a Constituição estabelece na forma da lei, ela exige que uma lei regulamente essas atividades. Como não há lei no Brasil sobre esse tema ainda, essas atividades estão proibidas. As terras indígenas são inalienáveis, ou seja, os povos indígenas não podem dispor delas, e também os direitos sobre elas são imprescritíveis. A vedação, a remoção de grupos indígenas de suas terras, e somente em caso de catástrofe ou epidemia é que essas populações podem ser removidas, garantindo o direito de retorno imediato aos seus territórios tradicionais, logo após cesse o risco. Os títulos de propriedade que eventualmente incidam sobre terras indígenas, tendo em vista que os seus direitos territoriais são originários e, portanto, anteriores à própria existência do Estado, os títulos de propriedade são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos. Portanto, aqueles títulos que eventualmente incidam sobre terras que venham a ser declaradas como tradicionais dos povos indígenas serão títulos considerados nulos e extintos. Bem, um outro paradigma importante do rompimento da política assimilacionista foi o reconhecimento no artigo 232 de que os índios podem e devem fazer parte de processos judiciais, são partes legítimas e podem intervir em processos judiciais quando estão em jogo a defesa de seus direitos e interesses. Apesar dessa disposição expressa na Constituição, o Supremo Tribunal Federal acabou por violar esse direito. Ele, nessa ação que eu menciono logo abaixo, o mandado de segurança 29.0887, o Supremo anulou o ato que reconhece a terra indígena Guirarocá, da etnia Guarani-Kaiowá. A etnia Guarani-Kaiowá é uma das mais ameaçadas do país, ameaçada de genocídio, e o Supremo, então, naquela oportunidade, anulou a demarcação dessa terra e sequer permitiu a participação da comunidade indígena no processo. Esse caso é um caso paradigmático e inclusive, está ainda sendo debatido no Supremo uma eventual revisão desse posicionamento. Eu remeto ao relatório da Assembleia Nacional Constituinte de 1987, que justificou o artigo 231, que eu mencionei para vocês, que reconhece que a proteção dos direitos dos povos indígenas se deu amplamente no reconhecimento do caráter pluriétnico da sociedade brasileira e reconheceu que a questão da terra de fato, para os índios, significa a própria vida, né? Aqui, logo em seguida, o Supremo Tribunal Federal também, entendendo que a terra representa um aspecto fundamental dos direitos e das prerrogativas constitucionais, sem a terra, a Suprema Corte entende que há o risco gravíssimo da desintegração cultural, da perda da identidade étnica dos povos indígenas,
da dissolução de seus vínculos históricos, sociais e antropológicos e da erosão de sua própria percepção e consciência como povo, na linha do etnocídio. Aqui, na linha dos deveres fundamentais, eu trouxe uma decisão para vocês em que o Poder Judiciário entendeu como inconstitucional o corte de orçamento no órgão destinado à proteção dos direitos indígenas, a Fundação Nacional do Índio, pela União. Esse corte de orçamento ele foi responsável pela extinção de uma das bases de proteção da terra indígena Yanomami, que é ameaçada pelo garimpo, pela mineração ilegal, e, portanto, o Judiciário determinou a reimplantação dessa base de proteção, reconhecendo que a União tem, portanto, deveres fundamentais de proteção aos povos indígenas. Há, portanto, há ainda uma série de decisões da Suprema Corte Brasileira no mesmo sentido, inclusive reconhecendo que a insuficiência orçamentária não é razão suficiente para justificar a frustração de direitos essenciais, de direitos fundamentais previstos pela Constituição da República Brasileira. E isso é importante dizer porque no momento em que o Brasil passa por uma crise econômica bastante grave, os direitos fundamentais e as políticas públicas destinadas à efetivação dos deveres fundamentais, de fato, é algo que o Poder Executivo, o governo federal, não tem a faculdade de deixar de cumprir. Aqui também uma outra decisão importante em que há o reconhecimento de deveres fundamentais do poder público em relação a povos indígenas, no sentido de que o governo federal destine recursos orçamentários e impeça a invasão de terras indígenas e o desmatamento das florestas presentes nessa terra indígena do sul do país. O artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias aqui do Brasil reconhece, como eu disse, as comunidades quilombolas tradicionais afro-brasileiras o seu direito à propriedade definitiva das terras que ocupam e traz o dever fundamental ao Estado brasileiro de emitir-lhes os títulos respectivos. Atualmente há mais de 5.000 territórios no Brasil, mas apenas cerca de 1.600 estão de fato, mas apenas uma pequena parcela deles está de fato reconhecida. Há omissão, portanto, do Estado brasileiro no reconhecimento desses territórios tradicionais. Houve uma ofensiva contra as comunidades quilombolas no Brasil recente, um decreto que estabelece o procedimento para o reconhecimento das suas terras tradicionais. Houve uma alegação na Suprema Corte de que o decreto seria inconstitucional por parte, principalmente, de fazendeiros e outros interessados em ocupar esses territórios tradicionais. Uma grande mobilização das comunidades quilombola, com o apoio do Instituto Socioambiental, conseguimos uma decisão muito importante, reconhecendo a constitucionalidade desse decreto, e nessa decisão o Supremo destacou que o Estado brasileiro incorporou ao seu direito interno a Convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais e reconheceu o direito à consciência da própria identidade como critério para determinar os grupos tradicionais. Portanto, o critério da autodeterminação foi recentemente, em 2018, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. Também em relação às matérias ambientais, a Constituição brasileira estabelece que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, classifica o meio ambiente como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e impõe deveres fundamentais ao poder público no sentido de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e para as futuras gerações. Aí o reconhecimento do direito intergeracional. Também na Colômbia, eu soube uma decisão recente na ação climática que reconhece
os direitos intergeracionais. Esse é um tema recente para as cortes brasileiras, mas também tem avançado no sentido desse reconhecimento. Aqui trago a opinião consultiva 23 de 2017 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em que a comissão reconhece que todos os direitos fundamentais exigem como pré-condição necessária para o exercício uma qualidade ambiental mínima, de forma que todos os direitos humanos são vulneráveis à degradação ambiental. Há, como eu mencionei, uma série de deveres fundamentais que são explícitos na nossa Constituição. Eu trouxe alguns exemplos para que vocês pudessem acompanhar e, eventualmente, ter ideias de emendas constitucionais em seus países. Preservar e restaurar processos ecológicos essenciais, como as terras indígenas e áreas protegidas em geral. Preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético. Definir espaços territoriais especialmente protegidos, aqui o dispositivo que trata das áreas protegidas brasileiras, e aqui no Brasil essas áreas protegidas podem ser criadas por decreto, por ato infralegal, mas a sua extinção só pode ser feita através de lei. Portanto, apenas o Congresso Nacional pode, eventualmente, extinguir uma área protegida. E, por fim, o dever fundamental de proteção da fauna e da flora. Trago essa decisão também do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a necessidade de que o governo adote de forma vinculante os deveres fundamentais, e isso se traduz em execução de políticas públicas. Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos deveres fundamentais, que são explícitos na Constituição brasileira, o Estado, então, incidirá em violação negativa do texto constitucional. Dessa omissão resultará a inconstitucionalidade por omissão. Então, aqui a Suprema Corte Brasileira reconhece que a descontinuidade de políticas públicas, como vem acontecendo no Brasil, em relação, por exemplo, ao desmatamento ilegal, é um ato considerado inconstitucional, e o Poder Judiciário pode determinar ao Poder Executivo que execute as políticas públicas destinadas ao cumprimento desses deveres fundamentais. Também no Brasil, Javier, aqui a Comissão 69 da OIT, há bastante polêmica em relação à sua aplicação. Como vimos, o direito constitucional brasileiro contempla a Convenção 69 da OIT, quando determina a sua oitiva em relação a empreendimentos que eventualmente possam impactar terras indígenas e os direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais. A convenção foi ratificada pelo Brasil em 2002, a sua promulgação se deu em 2004 e trata-se, segundo o Supremo Tribunal Federal, de um instrumento de direitos humanos com caráter normativo supralegal. Portanto, aqui no Brasil, em termos de hierarquia legal, a Convenção 69 da OIT se encontra no patamar entre a Constituição Federal, os direitos fundamentais, e as leis ordinárias, portanto, acima de leis e abaixo da Constituição. Trago também outras passagens da Declaração da ONU sobre direitos dos povos indígenas, Declaração Americana também dos direitos dos povos indígenas, reconhecidas pelo Brasil, e o Brasil também reconhece o caráter obrigatório da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos desde 98. Aqui trago uma primeira pergunta. A consulta estabelecida no artigo 6º da Convenção 69 é obrigatória no Brasil? Sim, trago uma série de decisões à esquerda da tela de vocês, no sentido de que sim, e não há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que é dúbia em relação a esse tema. Um caso que eu gostaria de trazer para exemplificar o debate e como esse tema da consulta tem sido difícil aqui no Brasil é o caso de Belo Monte, aquela usina hidrelétrica no coração da Amazônia, afetando uma série de povos indígenas e terras tradicionais desses povos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos solicitou ao Brasil que suspendesse imediatamente o licenciamento do projeto de Belo Monte e impedisse a realização de qualquer obra
até que fosse observado o direito de consulta, ou seja, o Estado brasileiro, segundo a Comissão Interamericana, deveria realizar processos de consulta antes de avançar com o processo de licenciamento do projeto. O governo brasileiro, à época, não aceitou a decisão. O governo retaliou a Organização dos Estados Americanos por Belo Monte e o país ameaçou deixar a Comissão de Direitos Humanos naquela oportunidade, inclusive afirmando que não repassaria recursos em resposta a essa decisão. No Brasil, apesar dessa resposta do governo brasileiro em relação à decisão da Comissão Interamericana, o Tribunal da Primeira Região, aqui em Brasília, determinou que sim, o Estado brasileiro é obrigado a realizar consulta, e essa consulta deve ser prévia, portanto, anterior à autorização do empreendimento. Os interlocutores da população indígena afetada devem ter legitimidade, segundo o tribunal. É necessário se fazer uma pré-consulta sobre o processo de consulta para que, de fato, o procedimento de consulta seja acordado previamente com a comunidade afetada, e, nesse sentido, a informação quanto ao procedimento também deve ser prévia, completa e independente, e o resultado da participação será refletido na decisão do Estado. Claro que não há vinculação do resultado da consulta, pelo menos aqui no Brasil não há esse reconhecimento, mas a opinião da comunidade deve ser considerada pelo Estado brasileiro nas suas decisões. Um instrumento que eu diria o mais importante hoje no Brasil para a garantia de direitos dos povos e comunidades tradicionais, principalmente em relação a empreendimentos de impacto nos seus territórios tradicionais, são os protocolos e planos de consulta como instrumentos de implementação do direito dessa consulta. Trago aqui algumas imagens para vocês terem uma ideia de como esses povos têm desenvolvido esses protocolos de consulta. O Instituto Socioambiental vem apoiando esses povos e comunidades tradicionais no desenvolvimento dessas consultas. Aqui, algumas passagens desses protocolos de consulta. Por exemplo, os povos indígenas declaram que têm o direito de ser consultados sobre todas as decisões que possam produzir impactos no nosso território, seu entorno e os nossos direitos. Então, posso depois passar para vocês outros protocolos de consulta, se houver interesse. Eu acredito que esse é um caminho muito importante no sentido da concretização dos direitos de consulta. Este é apenas um exemplo de protocolo de consulta, o passo a passo de como aquela comunidade definiu que quer ser consultada, mas é claro que isso pode ser definido por cada uma das comunidades brasileiras, os mais de 300 povos indígenas no Brasil. Em relação ao patrimônio genético e conhecimentos tradicionais, o Brasil vive um problema grave em relação a isso. O Brasil não ratificou o protocolo de Nagoya, apesar de ter sido um de seus incentivadores no início. O Brasil, em 2015, aprovou a Lei 13.123, e essa Lei 13.123 foi uma lei que retirou direitos dos povos e comunidades tradicionais. Trouxe aqui o depoimento da Cláudia de Pinho, que é coordenadora da Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, dizendo que esses povos e comunidades não participaram do processo de elaboração da referida lei, porque eles não souberam desse projeto de lei, não foram convocados e também não consultaram de acordo com a Comissão 169, no mesmo sentido em relação aos conhecimentos tradicionais. Nós aqui no Brasil temos incentivado os protocolos comunitários para o consentimento e repartição de benefícios. Por fim, já para concluir a minha apresentação, que a Juliana me disse que eu tenho 5 minutos, eu rapidamente vou mencionar algumas das principais ameaças. E claro, vocês estão acompanhando isso com bastante atenção. Em primeiro lugar, em relação ao Poder Executivo, o governo Bolsonaro, um governo autoritário, fascista, que desrespeita direitos fundamentais. Eu menciono alguns exemplos apenas do que tem sido feito em 5 meses de governo: a extinção de conselhos, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, outros conselhos ameaçados de povos indígenas e de gestão das terras indígenas, a intenção de extinguir ou reduzir
unidades de conservação, que são parques, estações ecológicas, áreas protegidas em geral. O governo também tem anunciado que pretende anular terras indígenas já reconhecidas. Isso certamente, se acontecer, vai ser objeto de apreciação pela Suprema Corte Brasileira. Nós já estamos preparados para entrar na Suprema Corte, caso isso venha a acontecer. Aqui uma frase do presidente Bolsonaro, que disse que não reconhecerá mais nenhum centímetro de terra indígena demarcada no país, apesar de que ainda há mais de 200 territórios indígenas pendentes de demarcação. Também o governo prometeu abrir as terras indígenas para atividades de impacto, mineração, garimpo, hidrelétricas, ferrovias, rodovias e outros empreendimentos de impacto. Pretende aprovar empreendimentos de impacto nesses territórios indígenas sem o respeito à Convenção 69. O exemplo mais recente é a linha de transmissão de energia de Tucuruí, em Roraima, ameaçando o povo indígena Vaimiri e Watuari. Também o esvaziamento dos órgãos destinados à proteção desses direitos, como a Fundação Nacional do Índio, a extinção de políticas públicas e cortes no orçamento e, por fim, a medida provisória 870, que deixou na competência do Ministério da Agricultura e, portanto, na mão do agronegócio brasileiro, a competência para a demarcação de terras indígenas e proteção desses territórios. A raposa cuidando do galinheiro. Nessa semana passada, tivemos uma vitória importante, o Congresso Nacional revisou essa medida provisória e, portanto, a demarcação de terras indígenas, uma grande vitória dos povos indígenas de mobilização, a demarcação continua na Fundação Nacional do Índio e não mais ficará ao cargo do agronegócio brasileiro. Aqui um mapa já para concluir, que vocês podem ver o desmatamento em vermelho, em rojo, a deforestação em rojo, e vocês podem acompanhar os territórios, as terras indígenas em cinza, em gris, que são de fato a contenção do desmatamento na Amazônia, são as áreas que funcionam como segurança ambiental para o país, além, evidentemente, de serem imprescindíveis ao reconhecimento dos direitos. O aumento do desmatamento na Amazônia, já na campanha eleitoral, quando Bolsonaro se aproximava da vitória, foi constatado pelos órgãos oficiais. 62% de desmatamento dentro de terras indígenas foi o aumento de 2017 para 2018, e nesse ano já temos novos recordes de desmatamento e violações de direitos. Aqui um mapa de 2016 e 2017 de uma das terras indígenas. Vocês podem ver como em um ano de abandono das políticas públicas, os territórios indígenas vêm sendo destruídos pelas atividades ilegais. E aqui a própria FUNAI, Fundação Nacional do Índio, reconhecendo que não tem qualquer condição de cumprir as suas missões institucionais. Por fim, e realmente o último slide agora para concluir, o Poder Legislativo também vem sendo uma das principais fontes de ameaça aos povos indígenas, inclusive com a possibilidade de uma alteração constitucional para alterar aquele artigo 231 que eu mencionei no início, que protege os direitos dos povos indígenas, abrindo esses territórios para a exploração de empreendimentos de impacto. Bem, pelo tempo, eu acabo por aqui, agradeço novamente o convite e fico à disposição agora para os debates. Muito obrigado. Muchas gracias, Mauricio. Y aquí ya tenemos varias preguntas, entonces tomaremos los próximos 20 minutos. Te voy a leer, ¿está bien si leo 3 preguntas? ¿Sí? Y así haces como síntesis. Mientras tanto van llegando nuevas preguntas. Pues, pregunta Liliana Bravo. ¿Hasta dónde se ha avanzado en la protección del patrimonio biocultural de la Amazonía con la existencia de las normas mencionadas? Entonces, lo que hay de política pública en Brasil ha favorecido la protección del patrimonio biocultural. ¿Quieres empezar o sigo? ¿Sí?
¿Qué problemas viven como organizaciones que defienden los derechos de los pueblos originarios con la llegada del poder de Bolsonaro? Es lo que comentaste al final. ¿Cuál crees que es el futuro de los pueblos originarios y de sus territorios con el actual gobierno, especialmente considerando el contexto ganadero y de deforestación? Entonces, ¿se han podido proteger y cuáles son las amenazas, retos actuales? Esta última pregunta de Carlos Ávila. Ok, va, ahora contigo. São perguntas complexas e amplas, então vamos começar por essas duas. O Brasil ratificou uma série de tratados internacionais, como a Convenção da Biodiversidade, em relação ao patrimônio biocultural, e também avançou no desenvolvimento de algumas políticas públicas nos últimos anos, tanto a proteção da vegetação nativa, quanto a proteção dos conhecimentos tradicionais. Mais recentemente, tem havido um desmonte dessas políticas públicas. Então, com o início em 2015, com a lei que eu mencionei, Lei 13.123, ela de fato suprimiu uma série de direitos das comunidades tradicionais em relação ao patrimônio cultural, e o órgão oficial de proteção do patrimônio biocultural, que é o CEGEM, o Conselho do Patrimônio Genético Brasileiro, ele hoje está inoperante. Ele, nesse ano do governo Bolsonaro, ele não se reuniu sequer uma vez, e isso, de fato, é a intenção do governo de desmontar as políticas públicas nesse sentido. Os problemas vividos pelas organizações, como o Instituto Socioambiental, defendem os direitos dos povos indígenas, de fato, temos sido atacados praticamente todos os dias. Há a intenção de colocar a opinião pública contra a atuação dessas organizações. O ministro do Meio Ambiente atual no Brasil é ligado ao agronegócio, e a ala mais radical do agronegócio, a ala que pretende acabar com os direitos indígenas, com os direitos ambientais, e ele tem protagonizado um ataque quase que diário às organizações, na tentativa de colocar a sociedade contra organizações como a nossa. Há ataques de toda ordem, enfim, seria muito difícil comentar todos aqui, mas temos tentado nos proteger, inclusive com um grande apoio da sociedade, que é contrária ao governo Bolsonaro, tem nos apoiado fortemente. O futuro dos povos indígenas e seus territórios com esse governo, a única forma de protegê-los será, eu acredito, no Poder Judiciário, ou, eventualmente, no Congresso Nacional, no Poder Legislativo. Como eu disse na semana passada, conseguimos uma grande vitória no Congresso Nacional, tiramos, então, a decisão do governo de atribuir a competência de proteção e demarcação de terras indígenas ao Ministério da Agricultura para o agronegócio, e voltamos ao Ministério da Justiça com a Fundação Nacional do Índio. Isso foi o Congresso Nacional, o Poder Legislativo Brasileiro, que adotou essa medida, e o Poder Judiciário também servirá, a gente espera, como uma possibilidade de proteção. Apesar disso, é claro que durante esses 4 anos de governo, a partir desse ano, nós teremos ainda muitos retrocessos e vai ser praticamente impossível evitar a consolidação de alguns deles. Gracias, Mauricio. Aquí hay algunas preguntas sobre cuestiones alimentarias, pero antes preguntan, hay un comentario. En Brasil tienen más camino andado en procesos de consulta. Esos protocolos y planes que nos muestran es la evidencia de sus avances y cuán atrasados estamos aún en México, por ejemplo. Felicidades por ello. No sé si te gustaría comentar más sobre los protocolos, cómo, por ejemplo, ahora con el nuevo gobierno, si a raíz de eso se logrará proteger mucho más los territorios, si esos procesos también tuvieron tiempo suficiente para arraigarse, ¿no? Tener como esta firmeza de protección.
y luego paso a otras preguntas. O governo brasileiro não pretende respeitar o direito à consulta da 169. E por isso que os protocolos são tão importantes. Eu trouxe para vocês algumas decisões judiciais, quando havia aquela pergunta, o direito à consulta é algo que deve ser respeitado pelo Estado brasileiro, havia uma série de decisões judiciais, e é nesse sentido apenas que temos conseguido avançar aqui no Brasil. O Poder Executivo desrespeita seguidamente o direito de consulta e o Ministério Público Federal e as organizações da sociedade civil acabam ingressando no judiciário para a proteção desse direito de consulta, e somente a partir daí é que temos conseguido fazer esse direito ser efetivado, ainda assim com muita dificuldade. Bien, aquí hay un conjunto de reflexiones y preguntas de Guadalupe Yesenia, que creo que nos acompaña desde Oaxaca, México. Dice que Brasil presentó como parte de su informe de integración de la biodiversidad en la agricultura una cuestión que se refiere a la implementación de mecanismos de acceso a alimentos de valor sociocultural. Y dice, tengo entendido que hay proyectos de acceso, pero ahí el gobierno federal es el que hace la contraparte, a diferencia de México, donde las comunidades indígenas son las que negocian directamente con las empresas. Pregunto sobre las iniciativas de alimentos de valor sociocultural, si se seguirá esta propuesta como política pública. ¿Algo al respecto? Não, os povos indígenas têm autonomia para trabalhar com os seus direitos alimentares, inclusive na comercialização de produtos como castanhas, açaí, uma série de outros produtos como cogumelos. O povo indígena Yanomami tem comércio de cogumelos tradicionais e outras formas de subsistência. Apesar disso, essas atividades são feitas sempre com muita dificuldade. Não há incentivos estruturais por parte do governo. Nós temos pensado aqui no Brasil em um projeto de lei que possa, eventualmente, contribuir com incentivos do governo para o desenvolvimento das atividades alimentares e, inclusive, comerciais desses povos, para que possam, de fato, manter a sua autonomia. Mas a atual política pública do governo federal, como vocês sabem, é o estímulo ao agronegócio, estímulo ao latifúndio, estímulo aos OGM, aos transgênicos e principalmente aos agrotóxicos, aos defensivos agrícolas, pesticidas, acho que é o nome mais correto, agroquímicos. O governo Bolsonaro tem batido recordes na liberação de agrotóxicos. Em 5 meses de governo, já são quase 200 novos pesticidas liberados. Enfim, realmente é uma política destrutiva da agricultura tradicional indígena, mas, apesar disso, os povos tentam resistir. Otra pregunta, Mauricio, sobre los principales frentes de protección. Ahora, con tantas amenazas viniendo de tantos lados y diariamente, ¿no? Con tantos incendios a apagar, ¿qué nuevas estrategias se han generado y se necesitan generar para hacer frente a esta ofensiva del nuevo gobierno? Essa pergunta é bastante difícil, mas eu acredito que o governo Bolsonaro é tão radical, tão extremo em suas medidas, que tem conseguido unir setores diferentes contra essa radicalização. Inclusive uma parte do agronegócio que tem a sua imagem prejudicada no comércio internacional tem se mostrado contra algumas dessas medidas, para vocês terem uma ideia de como essa política é radical em relação à extinção de direitos e ao não cumprimento da Constituição Federal. Então, acredito que há uma série de alianças novas sendo feitas aqui no Brasil
e isso se reflete em decisões do Congresso Nacional. A decisão que eu mencionei da semana passada é fruto disso, né? Deixar as terras indígenas nas mãos do agronegócio foi tão radical que mesmo aqueles parlamentares, senadores e deputados que costumam atuar contra as terras indígenas votaram a favor do pleito dos povos indígenas, né? Então, acho que esse é um caminho necessário, a união de diferentes setores que antes tinham divergências em relação a esses direitos, e um outro caminho natural é a judicialização, ou seja, o ingresso no Poder Judiciário para tentar evitar essa violação de direitos. De fato, não será fácil, como eu disse, a proteção dos direitos fundamentais dessas populações tradicionais. O movimento indígena brasileiro tem se fortalecido cada vez mais. Esse ano, em abril, houve uma grande mobilização nacional indígena, com quase 6 a 7 mil indígenas de todo o país, de mais de 100 povos diferentes, vieram a Brasília e se reuniram com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e conseguiram aquela vitória que eu mencionei no Congresso Nacional. Então, eu acredito que algo muito importante e recente aqui no país é o protagonismo dos povos indígenas e o apoio que a sociedade brasileira tem dado aos povos indígenas na defesa dos seus direitos, tanto a sociedade nacional quanto a sociedade internacional. Pues muchísimas gracias, Mauricio. Un gusto también vivir esta relación intercultural, interlingüística, ¿no? También como muestra de la diversidad que estamos enfatizando con este seminario. Agradecemos mucho tu participación. Y ahora vamos a tomar un pequeño receso. Serán solamente 15 minutos para reiniciar a las 11:30 de México, 13:30 en Brasil, con Liliana Ávila de Colombia. Entonces, 15 minutos de receso y retomamos. Muchas gracias a todas y todos.